minutinho, tá bom? Vamos nos preparando. Hoje a gente conta com a ajuda do Danilo aqui atrás das câmeras. Um minutinho, tá bom? Vamos nos preparando. Hoje a gente conta com a ajuda do Danilo aqui atrás das câmeras. Onde é que eu coloco aqui? Não sei. Estamos no ar, hein, Danilo? A gente já vai começar. Eu não sei aqui. Deu certo. Tá bom, eu não sei onde que põe aqui o vídeo. Tá no ar? Estamos no ar com os dois? Boa noite a todos, muito bem-vindos. Com alegria que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, fazer o Evangelho no lar, o Evangelho online da Fraternidade do Amor. O nosso tema de hoje, a fé realizadora. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos pensar juntos, vamos tentar raciocinar a respeito e sentir também. Antes da gente ir propriamente dito para o tema, deixa eu dar uns recadinhos para todos. Nós vamos ter... Vocês sabem que a Mocamor era a festa que a Fraternidade do Amor fazia, até antes da pandemia, acontecia tradicionalíssima festa aqui na rua, em frente à nossa casa. E tinha sempre algumas barracas muito, muito especiais e tradicionais. Uma delas era da calabresa, muito boa qualidade, muito gostosos os lanches de calabresa. Então nós vamos fazer agora, dia 16 de outubro, a calabresa aqui na Fraternidade, com toda a renda revertida para cestas básicas, para o atendimento à comunidade e às famílias que a Fraternidade do Amor faz. Então, quem tiver interesse em encomendar os lanches de calabresa, a retirada será dia 16 de outubro, das 12 às 15 horas aqui na nossa sede, e as encomendas podem ser feitas até o dia 14, portanto até 2 dias antes, para a gente poder nos preparar, e pelo WhatsApp. O WhatsApp da Fraternidade é o 11 98885 7007. 11 98 885 7007. Ok? Então façam suas reservas, depois venham aqui retirar no dia 16. O Preto Velho de outubro, um aviso para quem tiver interesse em participar desse trabalho, em passar por esse trabalho, por esse atendimento, será dia 2 de outubro. E agendamento precisa ser presencial, ok? Passar aqui na casa para fazer o agendamento Preto Velho, do atendimento. E também um terceiro recado, que é importante, está chegando a época do Natal e a tradicional sacolinha de Natal que a Fraternidade faz para distribuir em várias instituições, atender várias pessoas de todas as crianças, adultos, idosos, está no ar. Então, quem tiver e quem puder contribuir fazendo as suas sacolinhas, pode passar aqui na casa, retirar as sacolinhas com a discriminação dos itens a serem colocados, e a devolução precisará ocorrer até dia 30 de novembro no máximo, porque aí teríamos o mês de dezembro para organizar, separar e por tipo de entidade que nós iremos atender, distribuir as sacolinhas que vocês contribuem. Tá bom? Então esses eram os nossos avisos de hoje, e agora vamos então para a nossa abertura do Evangelho. Muito bem, então vamos nos preparando, vamos nos aquietando internamente, procurando nos acomodarmos confortavelmente, descruzando nossos braços e pernas, vamos relaxando, fechando os nossos olhos e procurando respirar lenta e profundamente. Vamos fazer 1 ou 2 ciclos de respiração,
Inspirando, lento e profundo, inspirando, segurando, 1, 2, 3 e soltando lentamente. Isso acalma nossa alma, isso acalma nosso corpo. Mais uma vez, um ciclo de respiração lento e profundo. Vamos lá, inspirando, segura, 1, 2, 3 e solta. E assim nos sentindo já um pouco mais relaxados, um pouco mais à vontade, vamos nos desligando mentalmente dos nossos compromissos, dos nossos afazeres do dia a dia, vamos procurando trazer a nossa concentração aqui para o nosso Evangelho, trazer a nossa mente, o nosso coração, nossas emoções e colocando todas aqui, estando inteiros nesses momentos que vamos passar juntos. Vamos transformando a nossa vontade e desejo em uma corrente de fluidos positivos, mentalizando que uma linda luz intensa vai entrando em nossas casas, iluminando a cada um de nós, iluminando as paredes, pisos, teto de nossas casas. Vamos nos sentindo acolhidos por essa luz. Vamos pedindo aos nossos amigos espirituais que essa luz possa absorver e remover toda e qualquer energia em formas de pensamento negativos que possam ter ficado ou que possam estar em nossos ambientes. Vamos nos envolvendo nessa luz. Vamos pedindo a presença também dos nossos mentores espirituais, vamos atraindo e pedindo a presença dos nossos mentores de luz, nossos mentores da nossa encarnação, da nossa casa, dos nossos lares, para que possam se aproximar e que nós nos aproximemos deles em vontade e desejo. Vamos ainda pedindo a presença dos mentores da fraternidade, responsável pela implantação do Evangelho do nosso Mestre Jesus aqui na Terra, a fraternidade do Trevo, comandada por Razim. Vamos pedindo a corrente de cura do Dr. Bezerra de Menezes, que possa nos assistir, que possam estar ligados até nós, nos protegendo, estejam presentes, e vamos mentalizando que essas correntes de cura estarão fluidificando a nossa água, colocando o medicamento necessário para cada um de nós. E assim, nos sentindo iluminados, nos sentindo acolhidos por essa luz, sentindo entrelaçado com os nossos mentores, de braços dados com os nossos mentores e assistido pelas fraternidades maiores de cura, e de implantação do Evangelho de Jesus na Terra, vamos pedindo permissão para dar por aberta ou por aberto o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então vamos falar sobre fé, a fé realizadora, né? O tema de hoje está fundamentalmente baseado desculpem, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé que transporta montanhas. Então, a base de tudo que a gente vai estar conversando hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente antes de entrar propriamente no capítulo 19, vamos rever uma passagem do nosso Mestre Jesus, enquanto aqui conosco encarnado, né, que aconteceu num momento que ele estava diante de uma multidão. Então Jesus diante da multidão, quando aproximou-se dele um pai e ajoelhou-se diante do Mestre e pediu por misericórdia a cura do filho. O filho desse homem era lunático, né? Lunático é um termo usado para dizer que ele tinha comportamento completamente fora, né? Ele falava que se jogava no fogo, se jogava na água, ele não tinha controle dele mesmo, né? Ok. Nossa técnica está pedindo para a gente fazer aqui uma... Ok. Fechou. Já que a técnica está ali, como é que eu ponho o vídeo aqui do Face? Já que nós fizemos uma interrupção, tá bom? Deixa só eu botar aqui, para deixar o Face acompanhando aqui. Perdão, gente, a gente já volta na historinha. Por enquanto nós estamos com o pai ajoelhado aos pés de Jesus pedindo a cura do filho, que era lunático. Beleza.
Obrigado. Aí, ok. E Jesus pediu para que trouxesse o filho, então, desse homem, e Jesus repreendeu o demônio, reproduzindo as palavras que estão no Evangelho, né? Repreendeu o demônio que saiu do menino e esse ficou curado na hora e para sempre. Então, Jesus, dentre tantas curas que ele praticou, ele tirou o demônio desse menino. E num segundo momento, em particular, os discípulos procuraram Jesus e perguntaram, né? Por que eles... deixa eu voltar só um segundinho. Quando o homem pediu para Jesus para curar o filho dele, ele disse que já tinha trazido o filho para os discípulos e os discípulos não tinham conseguido curá-lo. Agora voltando. Então, num segundo momento em particular, os discípulos procuraram o mestre e falaram: Jesus, mestre, por que nós não conseguimos curar esse menino? Por que não conseguimos tirar o demônio dele, né? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade, falta de fé, né? Falta de fé por minha conta, está escrito lá, incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: transporta-te daqui para ali, e ele vai se transportar. E nada vos seria impossível. Mateus 17, 20. Então, e nada vos seria impossível. Então aqui Jesus nos deixa a certeza de que, se tivermos a fé, nada nos será impossível de realizar. Então essa história, para ilustrar, para mostrar que os próprios discípulos não foram naquele momento capazes de fazer essa cura, e quando Jesus a praticou, né, a fez, a realizou, mostrou para os discípulos que pela fé teriam conseguido. Se tivessem fé que poderiam fazê-la, teriam feito, né? Então a nossa proposta de hoje é falarmos sobre a fé realizadora, essa fé que realiza as coisas, que nos permite realizar as coisas, né? Veja que no contexto interessante nos traz Emmanuel no livro. Vamos trazer um outro contexto para a gente ilustrar sobre isso, sobre a fé. Tem um livro chamado Livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E no capítulo 61 desse livro tem um texto que é denominado Com o Auxílio de Deus. E aí vamos explorar um pouquinho para a gente... Eu vou ler uns pedaços e vamos conversar um pouco sobre esse trecho desse livro, tá bom? Há quem diga, né, que a discórdia, a ignorância, a penúria e a carência são chagas crônicas no corpo da humanidade. Então todas essas coisas... Há quem diz que a Terra, o planeta, está doente, com todas as discórdias, com a pandemia, com as doenças, com as guerras, com a miséria, né, com as carências, e apelando simplesmente para o auxílio de Deus. E quando se dirige a Deus apelando, né, qual se Deus estivesse escravizado aos nossos caprichos, com a obrigação de resolvermos os problemas a golpe de magia. Então, por vezes a gente apela a Deus para resolver os problemas, né? Grandes ou pequenos, que sejam da coletividades ou individuais, tá certo? Como se Deus estivesse sob as ordens dos nossos caprichos, é o que diz Emmanuel nessa mensagem, né? Então a gente pede: Deus, resolve o problema da pandemia, tira da terra a pobreza, né? E às vezes nos pegamos pensando assim, nos pegamos pedindo assim. E vamos explorar um pouquinho sobre esse comportamento, né? Esse jeito de nos dirigirmos a Deus, né? Continua o texto de Emmanuel. Indubitavelmente, sem dúvida, nada de bom acontece sem o auxílio de Deus, claro, sem a permissão, né?
No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra nas questões propriamente humanas, então os assuntos aqui do homem na Terra, pela capacidade do homem e atendendo à vontade do próprio homem. Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui nesse pedaço do trecho, né? Nesse trecho desse texto no livro? Né? Que as coisas acontecem, claro, com o auxílio de Deus, sobre a permissão do Pai, do nosso Pai Celestial, mas que são realizadas por nós, pelos homens, em função da nossa capacidade de realizar e da nossa vontade de fazer. Né? Tem um pouquinho de link com aquela do mês passado, com aquela nosso evangelho do mês passado, em que falamos sobre as coisas acontecem por nós e não para nós. Né? Então é meio que uma continuidade, se alguém estava conosco lá no mês passado. E então, tudo ocorre de acordo com a permissão, nós estamos falando, né? Certo? Segundo as leis divinas, né? Mas atendendo à vontade do homem conforme a nossa capacidade em aplicar, em praticar a lei do amor, que é a maior lei divina, que é a lei que condensa todas as outras leis. Então, perante problemas, às vezes pedimos a Deus para resolver os problemas. É o que Emmanuel está trazendo nesse texto, que ainda vai continuar um pouquinho. E a gente assume uma postura quase que de delegação para Deus, né? Delega lá, resolve lá para a gente, por favor. E o que Emmanuel nos diz é o seguinte: Deus está aí o tempo todo, em todo lugar, auxiliando, que é o nome desse texto, o auxílio de Deus. Mas as realizações são através dos nós, que estamos aqui na Terra, que estamos aqui vivendo encarnados, que estamos passando pelas provas, que temos que conduzi-las. Então, em outras palavras, a solução de todos os problemas está na capacidade do ser humano em aplicar a lei do amor. E a gente está condensando na lei do amor porque é a lei do amor todas as leis divinas, que são a base do nosso ensinamento, né, do nosso aprendizado aqui, melhor dizendo, ela condensa todas as outras leis, que a gente poderia estar citando uma a uma, mas praticando a lei do amor, já vamos estar praticando todas, que é a mensagem fundamental que nosso Mestre Jesus nos trouxe. Tá certo? Então, continuando no texto do livro ainda, as criaturas, literalmente, as criaturas terrestres, através de milênios, vêm realizando as mais belas obras da evolução com o amparo divino. Com o auxílio de Deus, temos o desenvolvimento de tudo que é material. Então, ao longo dos milênios, a gente pode ver, e mais focadamente nos últimos séculos, vamos dizer assim, nos últimos 2 séculos, uma aceleração enorme do desenvolvimento dos meios de transporte, tecnologia, ciência, medicina, né, ciência médica e todas as outras, todos os outros desenvolvimentos aqui da vida material na terceira dimensão, aqui no nosso planeta Terra, enquanto encarnado. E todo esse desenvolvimento vem ocorrendo, é lógico que com a permissão de Deus, com o apoio dos espíritos de luz, com o apoio dos amigos espirituais que trabalham nesses planos de desenvolvimento, de crescimento da vida, tudo isso tem sido uma grande evolução do planeta, materialmente falando, com base em tecnologia, com base em ciências, né? Tudo isso conseguimos, ou conseguiram, né, como está o texto, aprendendo, trabalhando, sofrendo e aperfeiçoando. É um ciclo de crescimento. E para desfrutarem desses benefícios, nós, naturalmente, pagamos pela aquisição desses utensílios e serviços. Então isso tem um custo para que a gente viva com isso, para que a gente usufrua disso. Então, da mesma forma que durante muito tempo, todo esse tempo, a humanidade vem acelerando o seu desenvolvimento material, tecnológico, científico, a gente teria tido, e temos agora, a condição de fazer o desenvolvimento moral, com o apoio de Deus, obviamente, né?
dentro da no apoio significa dentro, seguindo as leis divinas. Então, da mesma forma, os males que atormentaram a vida humana puderam ser ou poderem ser extirpados da terra se procurarmos construir o bem a custo do próprio esforço com o auxílio de Deus. Da mesma forma que o ser humano desenvolveu os recursos para ir facilitando a vida material, né? Inclusive no texto original, que é bem comprido, a gente fez aqui um resumo, né? Ele fala a tecnologia do desenvolvimento dos computadores veio para que sobrasse mais tempo para o homem deixar de fazer trabalhos repetitivos, para que sobrasse mais tempo para o homem desenvolver a sua inteligência, para que pudesse ir buscar novos conhecimentos, ter tempo para fazer isso, né? Então, tudo tem um motivo e uma razão para acontecer. Isso é muito, muito, muito legal, né? Então, da mesma forma que o ser humano desenvolveu os recursos para ir facilitando a vida material na Terra, temos condições para desenvolver os recursos morais, para melhorar a vivência do planeta. E esse é o nosso maior desafio enquanto encarnados aqui nesse momento do que o planeta está passando, né? É o desenvolvimento moral do planeta, né? Desenvolvimento moral da população, dos povos que aqui habitam, né? Então, todos os recursos necessários para esse desenvolvimento nós temos, né? O tempo necessário para fazer esse desenvolvimento está ao nosso dispor. Estamos lá milênios, séculos para fazer isso e continuamos tendo esse tempo para fazer. Em alguns momentos esse tempo fica mais escasso, como agora estamos fazendo uma fase de transição, mas tivemos já muito tempo e ainda continuamos tendo, até sendo os trabalhadores da última hora como o somos. Esse é um ponto para a gente falar um outro dia sobre isso, né? Orientação também temos. Os ensinamentos nos são trazidos através de Jesus e, mais especificamente, no segundo momento, através do Espiritismo. Então, a orientação de como fazer o que fazer nesse desenvolvimento moral está em nossas mãos. Temos esse ensinamento. E o entendimento e o recurso para colocar em prática não nos faltam. Colocar em prática, viver esses ensinamentos. As experiências nos são colocadas diariamente à prova para a gente ir nos testando e para a gente ir crescendo dentro desses ensinamentos. Tá certo? Então os recursos estão aí. Sabemos o que fazer, como fazer, para desenvolver o planeta moralmente. Nos cabe fazer, tá certo? Então, esse texto de Emmanuel continua, né? É preciso então e urgente, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas nossas próprias obras. Então esse texto vem para nos dar um alerta especial que é urgente, que é necessário esse desenvolvimento moral a ser acelerado. Só um detalhe importante e muito importante, esse livro é de 1964. Então o Emmanuel já traz uma mensagem dessa para a gente de 64 para cá, né? 64, nós podemos falar em 30 e tantos, 55 anos no mínimo, essa mensagem está aí disponível para a gente saber da necessidade do nosso desenvolvimento moral. Mas vamos olhar para frente e não para trás, vamos olhar para aquilo que a gente pode fazer pelo que vem por aí. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso e começar a nós mesmos, no entanto, paraíso, a começar de nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se quisermos. Então, de novo, voltamos à nossa vontade como um pilar para fazer as coisas. Então, esse texto então nos diz que a exemplo do desenvolvimento da ciência e tecnologia que o homem atingiu pelo seu próprio esforço, com o auxílio de Deus, o homem pode também fazer o desenvolvimento moral e espiritual com o auxílio de Deus e se apoiando na fé, na confiança da realização. Ok? Então chegamos para falar sobre a fé. Somos gratos então a Emmanuel que nos trouxe esse texto e nos trouxe esse alerta, né? Queremos agradecer a ele. Bom, entrando propriamente, então a gente sabe que quem faz as modificações, quem realiza as mudanças, quem transforma o planeta é nós, tá certo? Não tem delegação, não tem outro, porque
a responsabilidade da condução, da qualidade de vida moral, material também. Mas é que material já está num grau bem avançado de desenvolvimento e o moral ficou para trás. Então, essa aceleração do desenvolvimento moral é responsabilidade de todos que estão aqui fazer. Óbvio, com a permissão, com o auxílio de Deus, como é o nome inclusive desse texto do Emmanuel, auxílio de Deus, com os amigos espirituais das fraternidades de proteção, de limpeza, de educação, de saúde, todas as equipes, cada uma com as suas especializações, vamos dizer assim, né? Entre nos apoiando, nos ajudando, torcendo por nós, mas não podem fazer por nós. Então essa responsabilidade da realização é nossa, certo? Então vamos falar agora então um pouquinho sobre o tema propriamente dito de hoje, que é a fé, né? A fé realizadora, fé, a confiança de a gente fazer alguma coisa, de conseguir fazer alguma coisa, né? A fé é um sentimento inato do homem, pela sua destinação de servir divino, de retorno ao Pai através do despertar da sua consciência e vontade ativa de querer, e a certeza que essa vontade pode realizar esse caminho de retorno, pode realizar essa evolução. Então a fé é inata. Inata significa está dentro de nós. A fé está lá no nosso espírito, porque o nosso espírito sabe o que nós precisamos fazer, aonde nós temos que retornar, qual é o caminho que temos que traçar. Por isso, se ela está às vezes ocultada, ou se ela está às vezes quietinha, depende da gente dar uma despertada nela. Então esse é um fato bem importante da gente saber. Eu não tenho fé. Tem. Pode não estar usando, pode não estar acessando, mas ela está lá dentro da gente. Porque o nosso espírito traz a sabedoria divina do Criador e tem o saber para onde quer voltar, para onde tem que se dirigir. Essas partes que a gente vai falar daqui para frente, alguns minutinhos sobre fé, algumas definições, algumas características, estão todas no capítulo 19 lá do Evangelho, tá? Vocês podem depois darem uma lida lá com mais propriedade, se assim quiserem. A fé humana e a fé divina. Então, fé humana e fé divina, né? Esse título recebe em função da aplicação. Então, o que é fé humana, né? Fé humana é aquela pessoa, tem fé humana aquela pessoa que acredita em si mesma e confia que vai fazer alguma coisa, um empreendimento, um negócio, vai montar uma empresa, alguma coisa, e vai persistir, perseverar e consegue em si mesmo a força para triunfar. Então ele triunfa se ele tem fé em si mesmo. Então a gente é classificada como fé humana, então não deixa de ser uma fé, né? Porque a gente fica falando em fé, a primeira coisa que faz a gente pensar é remeter a Deus, a uma fé divina. Vamos falar disso na sequência, mas existe a expressão fé como confiança em conseguir fazer alguma coisa, também a fé humana, fé nas pessoas poderem realizar as coisas aqui na nossa dimensão. E a fé divina, né? A pessoa de bem, crendo no seu futuro celeste, que é aquela parte do inato, né? Retira da sua fé a força necessária para conduzir a vida com nobres ações, segundo a lei de amor, e assim realizando os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. Então a fé divina é aquela fé que vem do nosso espírito, aquela fé inata, que a gente, quando pratica, né, o bem, sabe que está usando a manifestação dessa força, dessa fé. Vamos falar um pouquinho sobre fé raciocinada, né? Fé raciocinada em contraponto à chamada fé cega, né? Especialmente o Espiritismo prega a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada, né?
é a fé que permanece em constante contato com a razão. A gente não desconecta a fé da razão, né? Isto é, a gente busca sempre um saber mais amplo, argumenta e questiona a cada situação que nos é colocada. Para isso, a fé espírita, né, há de ser permanentemente reconstruída no diálogo com os diversos saberes, especialmente na intenção entre o saber humano, de vertente científica, filosófica, experimental, e o saber espiritual, originado da interlocução mediúnica. Então, a fé raciocinada é aquela fé que questiona, que crê com o apoio da razão, trazendo as coisas que nos são reveladas pelos espíritos, as verdades, as, as chaves do caminhar no mundo espiritual para nossa melhoria, espiritualmente falando, e as coisas no mundo material também. Então a fé raciocinada não é aquela fé cega que crê em dogmas, né? Dogmas são fundamentos que se coloca como definição e ninguém discute. Então, para nós que somos espíritas, que temos o espiritismo como nossa doutrina, a gente não acredita em dogmas, que são isso por definição é assim e sempre vai ser assim. Ou isso acontecerá de tal maneira e sempre será dessa maneira. Não. O espiritismo, até por Kardec, desde lá do início, diz que era vivo. Inclusive ele nos afirma em determinado momento que todo e qualquer novo conhecimento que os espíritos vêm trazendo são agregados às bases, são agregados ao conhecimento que o espiritismo divulga. Tanto é que o espiritismo tem sua base em Kardec, nos 5 livros, né, básicos do Kardec, mas depois disso muita coisa foi revelada, muita coisa nova vem sendo trazida e a gente vai agregando. Então o espiritismo é uma doutrina viva, porque só é possível acontecer uma doutrina viva em que as coisas vão sendo, as novas informações, os novos conhecimentos divulgados vão sendo agregados quando se tem a fé raciocinada, quando se usa a razão, submete essas informações a um crivo da razão e elas são agregadas, são assimiladas na doutrina. Ok? Então, nós não estamos falando de dogmas, estamos falando de fé raciocinada, em acreditar. Fé robusta. Fé robusta é o sinônimo de perseverança, de energia nos recursos para superar os obstáculos. Então, a fé que não é robusta é aquela fé que vacila, e ao vacilar produz incertezas, traz as dúvidas para a gente. E a hesitação, essa dúvida, permite que a gente deixe a nossa energia esvairir, deixe a nossa energia fugir da gente. Então, mesmo perante as situações, às vezes, de maiores dificuldades, se a gente questionar ou duvidar, já é o suficiente para entrar num ciclo negativo de redução de energia, de perdas de energia. Ok? Então a fé robusta é aquela que confere para a gente, tem como base a nossa perseverança, não desistir nos momentos em que a dificuldade possa ser maiores. Aqui tem um detalhe importante colocado inclusive no Evangelho, para a gente não confundir fé com persuasão, né? Fé, nós estamos falando disso todo esse tempo, né? É aliada à humildade, tá? Ligada às ações pela humildade e confiando, claro, sempre no auxílio de Deus, né? Para que a gente consiga fazer as coisas. A presunção é a manifestação do orgulho. Então toma cuidado em a gente não misturar essas coisas, tá certo? Fé, eu tenho a confiança na realização com a ajuda de Deus, com o auxílio de Deus através de todos os seus canais, né, que chegam até nós, vamos chamar assim, esses canais entre aspas, né?
a gente sabe que é capaz, com a nossa vontade, de fazer as coisas, de realizar as coisas. Presunção é aquela que é comigo mesmo, orgulho, não tem como não conseguir isso, né? Não quero nem que Deus me ajude, né? Alguém já escutou alguém falar isso alguma vez? Essa Deus nem precisa me ajudar porque está fácil. Então, aí é presunção. Então, não vamos misturar essas coisas. A certeza da realização, a convicção da realização pela fé, com auxílio do Mestre, com auxílio de Deus, é uma coisa, isso é fé. A outra é a presunção, quando acha que se basta para fazer tudo. É o orgulho manifestando. Então só fica esse alerta para a gente tomar cuidado nessas diferenciação, né? Ainda mais um pouco sobre fé. A fé ativa, né? A fé ativa atua, é atuante e é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Opa, virtudes que nos conduzem a Deus. Tá aí uma chave, né? Prática das virtudes é a nossa é o nosso GPS para voltar a Deus, tá certo? Para nos direcionarmos, para nos estar ligarmos a Deus. Voltar não significa necessariamente ir de volta, né? Estar ligado a também, tá certo? É mesmo também nesse sentido. A esperança e a caridade são consequência da fé e formam uma trindade. E a gente vai falar dessa trindade daqui a pouco. Então, a fé gera a esperança e realiza a sua e materializa, né, a sua ação através da caridade. A fé, quando sincera, contagia aos que não a praticam e é demonstrada pelo exemplo de conduta, pela esperança inabalável e pelas obras, isto é, pela caridade, né? E a gente vai ainda explorar um pouquinho mais. Bom, a fé, se não tiver obras, é morta por si mesma. Quem escreveu isso foi Tiago, apóstolo do nosso Mestre Jesus, em uma carta, né, uma epístola dirigida a todas as igrejas cristãs lá no começo dos tempos, né? Lá no começo da era cristã, quando as igrejas ainda eram formadas todas por ex-judeus ou por judeus que estavam se convertendo ao cristianismo pela mensagem de Jesus. E uma forma, tem um texto bacana lá no Evangelho, realmente na Bíblia, do Novo Testamento, em que esse Tiago, Tiago 2, capítulo 2, versículo 17. Mas se ler o capítulo 2 inteiro, ele tem um texto bem legal, bem interessante, falando dessa dificuldade no início, né, da era cristã, e que Tiago pega e manda essa carta, e a carta termina assim, falando que a fé, se não tiver obras, é morta. Então, de nada adianta a gente ter fé, acreditar, ter esperança, se a gente não faz nada com isso aí, se a gente não realiza nada. E daqui a pouco vamos falar sobre essas obras, né? Mas isso é uma chave fundamental. Então isso pode ser interpretado nos dias de hoje da seguinte forma: estamos trazendo Tiago para hoje, né? Lá do Evangelho, do Evangelho. Não, na verdade não é Evangelho. Tiago é da Epístola, de uma carta que ele escreveu às igrejas. Então nós estamos no caminho do aprendizado, dos ensinamentos que o Evangelho de Jesus nos apresenta. Então usamos o Evangelho do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, como a nossa base de aprendizado para tocarmos o nosso caminho aqui, a nossa evolução aqui, tá certo? Cremos nos exemplos e nas lições que ele nos deixou, mestre. Porém, como poderemos saber se de fato aprendemos as lições? A gente estuda o Evangelho, a gente aprende pelo racional as lições. Como é que a gente vai saber se a gente de fato aprendeu, né? Se de fato absorvemos os conhecimentos, né? Somente através da prática, da mudança de comportamento, ou seja, das nossas obras, das nossas realizações. E aí que está a perna na fé,
das realizações. Ok? Falou, Danilo. Assim, isso nos leva à dedução, né, de que a caridade é a mais excelsa das virtudes. De nada adianta ter fé ao ponto de transportar montanhas se não for devidamente acompanhado pelas boas obras. Aí, vamos lá, entender, partindo já por um fechamento, um resumo final da que a gente está falando, né? Então, Tiago nos disse que a fé, se não tiver obras, é morta por si só, ou por si mesma, certo? Então, a gente está falando que a fé, que é ter confiança em realizar algo, e aí estamos agora falando da fé divina também, mais do que da material, né, da fé humana, ela gera a esperança a partir da fé, e a vivência da fé é comprovada, é demonstrada através dos nossos atos, das nossas obras, da caridade. Então isso forma como se fosse uma tríade mesmo. Você coloca a fé aqui, a esperança e a caridade, né? Então Deus está sempre presente, está sempre nos auxiliando, certo? Mas as obras são de responsabilidade de cada um de nós. Isso a gente já estamos trazendo um resumo daquela parte lá da frente que nós já falamos do texto de Emmanuel, tá certo? A gente realiza as coisas. Nada muda se não for através dos nossos atos, né? E essas obras, então, vamos falar um pouquinho sobre essas obras. São obras materiais? Também, mas não só. Então a caridade pode estar e está nas obras materiais. A gente faz caridade quando a gente faz a cesta de Natal, que a gente falou agora há pouco, quando a gente tem uma cesta básica, a sacolinha de Natal, melhor dizendo, quando a gente tem a cesta básica, quando a gente auxilia uma pessoa que está precisando de alguma coisa materialmente. Ou seja, quando a gente faz algo material, nós estamos praticando a caridade. E é uma manifestação da nossa fé. Tudo certo até aí. Inclusive essa é a mais fácil de fazer, tá certo? A gente entregar um prato de comida para um morador de rua, a gente podemos elencar aqui um sem número de ações de caridade quando feita com amor, né? Não feita por obrigação só de fazer, que também aí não vale muito como caridade, mas quando feita com amor, seguindo os ensinamentos de Jesus, estamos praticando a caridade material. Mas essas obras a que se referem Tiago, na carta dele, que se referem outros, tem também em João sobre isso, são muito mais difíceis para nós, mas são também as obras morais. De novo, né? Obras morais. E aí essas obras morais, a gente, de uma forma didaticamente, vamos falar assim, apresentar, vamos dividir em dois grupos, né? As obras morais internas e as obras morais externas. O que são as obras morais internas? É a caridade para conosco mesmo. A caridade começa para conosco mesmo. Então as obras internas é o desenvolvimento moral nosso. É a vivência das virtudes, né? Só para a gente lembrar um pouquinho o que é vivenciar as virtudes. Quais virtudes? Traz 2, 3, meia dúzia de exemplos para a gente entender o que a gente está falando, para não ficar só virtude no genérico assim, né? As virtudes são, por exemplo, praticar a humildade em tudo que faz. Quando estamos praticando a humildade, desenvolvendo essa virtude através da prática, através de obras, né? Vamos falar assim, a gente está reduzindo a contraparte da humildade. Qual é a contraparte da humildade? O orgulho. Quando praticamos a modéstia, estamos diminuindo a vaidade.
Quando praticamos o perdão, é uma virtude, estamos diminuindo o desejo de vingança. O amor, essa é a mais clássica de todas e a maior de todas, estamos diminuindo o ódio. O respeito, estamos diminuindo a maledicência, que é um desrespeito para com o próximo, não é? E assim por diante. A paciência, estamos diminuindo a impaciência. Então essa obra interna, que é a caridade para conosco mesmo, é praticar em todos os nossos atos do dia a dia, buscar a prática que baseiam todos os nossos atos no dia a dia, a vivência dessas virtudes. Claro que a gente está num nível aqui de aprendizado que a gente não consegue, as 24 horas do dia, praticar essas virtudes o tempo todo. Ok? Não tem nada que não possa ser melhorado. O mais importante nessa proposta de praticar a caridade para conosco mesmo, de fazer as nossas obras internas, está no reconhecimento quando a gente sai desse trilho, desse propósito, está no reconhecimento de quando a gente pisa fora, quando a gente pratica os defeitos morais, né, que é o contrário da virtude, e o tempo que a gente demora para voltar. Fala, puxa, estou sendo orgulhoso nessa situação. Não deveria. Isso já sei que não vai dar bem. Isso já sei que não está legal. Isso já sei que está contrário às leis divinas que eu pretendo seguir, que eu estou procurando seguir. E aí volto. Aí deixo de agir de forma dar vazão ao orgulho, por exemplo. Então, a gente vai com o tempo trabalhando essas virtudes no nosso dia a dia, a paciência, a perseverança, a humildade, o amor para com o próximo e para conosco mesmo, a piedade, a paciência, já falei, o desapego, né? A gente vai praticando isso no dia a dia e vai cada vez mais reduzindo o tempo que nos desvia às vezes, que a gente desvia. Opa, melhorou a percepção, voltei. Opa, melhorei a percepção, peguei e voltei. E esse tempo vai diminuindo, diminuindo. Uma hora a gente vai estar muito, muito mais vivendo, praticando a caridade interna para conosco mesmo. Ok, caridade moral externa. O que é a caridade moral externa? É a conversão da interna para os outros. Então toda a caridade interna vai se converter em externa através dos nossos atos. Como é que a gente pratica a caridade para com o próximo? A moral. A material nós já falamos, a moral. Como é que a gente pratica? Pelo exemplo. Sendo como pretendemos ser. Através de uma palavra amiga para uma pessoa, através de um apoio, através de uma vibração, um desejo, transformar os nossos desejos em vibração para com o próximo. Então a caridade moral externa é a consequência da caridade moral interna. E por isso que a gente fala que a caridade começa dentro de casa. A caridade começa conosco mesmo, nos melhorando. E isso permite que depois pratiquemos a caridade moral. Especialmente, gente, especialmente pelo exemplo. Essa é a mais forte de todas, é a mais representativa de todas, porque somos observados o tempo inteiro na nossa vida. E o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Ok? Então esse é um resumo da fé, gerando a esperança e agindo através da caridade. Vamos ficar com essa tríade como nosso principal desafio. Ok, gente? Então a gente já está partindo aí para o nosso horário, já são quase 10 para as 9, estamos terminando. Então fica aí um convite, tá? Para praticarmos a fé através da caridade para conosco, para o próximo, especialmente para conosco e para o próximo, como consequência.
Fechado? Ok. Então vamos partir para as nossas vibrações. Eu agradeço a todos por esses momentos juntos até aqui. E vamos partir para a nossa prece de encerramento e para as nossas vibrações. Deixa eu pegar aqui uma prece em especial que eu separei para a gente fazer daqui a pouco. Até um trecho dela, não vamos fazer ela toda, mas vamos fazer um trecho sobre isso. Então, desde já agradecendo a todos pela presença de vocês, vamos nos preparar para fazer a vibração e o agradecimento por essa oportunidade no dia de hoje. Vamos então agora transformar nossas boas vontades e desejos em vibrações de amor e expandi-las. Então vamos desejar transformar as nossas vontades em amor e expandi-las em forma de vibrações. Então vamos vibrando. Me ocorre aqui, gente, estão soprando aqui. Quem tiver com água para fluidificar, tudo, deixar junto aí a mesa, junto de vocês nesse momento, tá? Especialmente, se já não está desde o começo, ok, senão peguem lá. Agora, vamos contar até 3, dar um tempinho para, se alguém não tiver 100 para pegar, para que sejam fluidificadas lá. Recado dado. Então, novamente, vamos lá. Vamos transformar nossas boas vontades e desejos em vibrações de amor e expandi-las. Vamos vibrando pela paz do mundo e por todos os governantes que têm a responsabilidade de decidir por grandes quantidades de pessoas os seus destinos, possam fazê-las de forma inspiradas pelo mundo maior. Em especial, vamos vibrando pelo nosso querido Brasil. Vamos vibrando por todos os hospitais e leitos de dor que possam ser assistidos. Vamos vibrando pelos nossos locais de trabalho e por todos os colegas e pessoas que lá trabalham. Vamos vibrando por todos os lares desajustados ou em desarmonia. Vamos emitindo uma vibração de muito amor por todos os idosos do nosso planeta, em reconhecimento pelos seus feitos por nós. Vamos vibrando também muito amor pelos jovens e suas missões de conduzir o nosso futuro. Vamos ainda vibrando por todas as casas religiosas do nosso planeta que pregam o progresso espiritual, em especial pela fraternidade do amor. Vamos pedindo permissão para vibrar por nós mesmos, por nossos parentes, pelos nossos amigos e também pelos nossos supostos inimigos. Vamos deixar uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual onde houver maior necessidade. E que assim seja. E para encerrar o nosso evangelho de hoje, vamos fazer a prece, uma parte da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dê ao viajante a estrela guia, e ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dê ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem.
que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. E assim pedimos permissão para encerrar o nosso Evangelho de hoje. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Até uma próxima e boa noite.